Boa noite. Que Deus possa proporcionar a você que porventura esteja nos vendo, nos ouvindo, nesse momento, bênçãos mil sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ore comigo, nosso Deus e Pai, bondoso, santo e verdadeiro, pela tua bondade e misericórdia. Nos encontramos aqui com esse propósito para dizer, para essa vida, para esse coração, do teu grande amor, tua grande misericórdia, e que as pessoas possam ter o entendimento dessa grandeza. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Leio nessa noite o Salmo de número 73 e o versículo de número 17. Salmo de número 73, versículo de número 17, que diz: Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus, diz aqui a santa palavra de Deus, então entendi eu o fim deles. Entendi. Este é o propósito desse momento. É o tema dessa mensagem. Entendendo os propósitos, a vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Aqui no Salmo, ora lido, este homem estava fazendo um julgamento próprio. Como todos, a maioria das pessoas fazem um julgamento próprio de si mesmo, porque todos têm a capacidade de raciocinar. Deus deu isso ao homem. O entendimento, o livre-arbítrio, o poder de escolha. Para que o homem, o ser humano que o adore espontaneamente, voluntariamente. E aqui o profeta ele não estava entendendo porque ele via injustiças. Muitas vezes alguns prosperarem e outros não têm nada. Ele mesmo certamente perdeu tudo quanto tinha. E não entendia porque muitos prosperavam e ele estava naquela situação. Talvez você possa estar também nessa situação. Talvez a sua mente esteja concebendo isso. E você vê quantas pessoas sendo bem-sucedidas e você, entretanto, não. Quantas pessoas adquirindo tantas coisas e você não. Muitos até nascem num berço. Não é verdade? É milionário. E não falta nada. Cresce, já tem tudo ao seu alcance. Muitos têm que lutar para conseguir alguma coisa. E muitas vezes você se indaga. Por quê? Essa desigualdade. Por quê? Que eu vivo dessa maneira e essa pessoa tem todo o conforto, tem tudo. Tudo tem um significado. Este homem aqui, escritor desse salmo, ele estava entendendo dessa maneira. Mas num dado momento, aqui ele diz: até que entrei no santuário. E eu entendi tudo, o fim deles. Então, para entender, você precisa entrar na presença de Deus. Porque o mundo está confuso, o mundo está cego. Na realidade, o entendimento do ser humano está corrompido, está doente. E nós temos uma explicação para tudo isto, que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou a mente, o entendimento dos incrédulos. Com que propósito? A fim de que você não venha crer na palavra, a fim de que você não venha entender os propósitos de Deus na sua vida, que eles são bons. O povo de Deus no passado estava preso na Babilônia. E certamente muitos não entendiam porque era um povo de Deus e chegou àquela situação. Mas era pela palavra de Deus, é simples de entender. Eles tinham desobedecido a Deus e estavam simplesmente recebendo a paga, o castigo. Porque a Bíblia diz: tudo quanto o homem semear, ele colhe também. Está escrito na palavra de Deus: se plantar o mal, colhe o mal. Mas Deus, através do seu profeta, mandou que escrevesse uma carta e deu uma mensagem ao povo cativo ali na Babilônia. Que os pensamentos que Deus tinha a respeito deles não eram pensamentos de mal, mas de bem, para dar o fim de que eles esperavam. Mas muitos não estavam entendendo. Estavam ali por causa da corrupção, por causa do pecado, e assim está a humanidade também. Mas os propósitos de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, está escrito aqui na palavra de Deus, que é o bem das pessoas, é que se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ao contrário, que o inimigo põe na mente da pessoa que Deus está distante, que Deus não se preocupa com você. Na realidade, Deus se preocupa com você. Ele já se preocupou uma vez para com toda a humanidade, ao enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para realizar a grande obra do Calvário, para que você tenha direito de vida eterna. Mas você precisa entender que precisa entrar pela porta, que precisa convidá-lo para entrar no seu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então Deus espera que você entenda essas verdades.
que você precisa convidá-lo para o seu coração. Você precisa entender que Deus é bom, que Ele é misericordioso, que Ele quer ver o seu bem, não o seu mal. Está escrito aqui em Lamentações de Jeremias, que ainda que Ele entristeça alguém, contudo Ele usará de compaixão, não é de bom grado. Então, se você passa essa luta, esses momentos difíceis, meu amigo, minha amiga, e se sente desprezado, solitário, é porque você tomou a sua própria decisão. Deus está ao seu alcance aqui agora para te ajudar. Basta você abrir a porta do seu coração e aceitá-lo, oh glória, e você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Entenda, o querer de Deus é te abençoar, não é o seu mal. O inimigo que coloca isso na mente das pessoas, a fim de que se afaste de Deus. Então você, para entender os propósitos de Deus, você tem que se chegar a Ele. Como dizia o salmista, então entrei no seu santuário e entendi. Então, para entender esses mistérios, precisa realmente vir a Deus, vir a Jesus, para que Ele possa lhe dar essa visão espiritual, lhe dar olhos espiritual, aleluia, curá-lo dessa cegueira espiritual, para que você possa enxergar as bênçãos de Deus, o quanto Deus te quer, te ama e quer te ajudar. Então deixa Ele fazer isso na sua vida. Você quer entender? A pior coisa é uma pessoa que não entende. Muitas vezes não entende o que o pai e a mãe querem para ele. Toma um rumo, outra direção. Muitas vezes ele precisa entender uma situação e às vezes não quer entender de alguma maneira irracional, não é verdade? Então tem que entender, tem que parar, tem que se aproximar, tem que ouvir para entender muitas vezes a situação, o que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo. Ter calma, isso no plano material, porque se você não entender a circunstância, então você não pode ser bem sucedido. Se está passando momentos difíceis e ruins, então você tem que procurar entender por quê. Não é verdade? Assim no sentido espiritual, você precisa entender a Deus. E para entender a Deus, só a luz da palavra de Deus, só o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Então tem que ter ajuda do Espírito Santo de Deus. Receba hoje essa graça no seu coração. Receba o entendimento de Deus, a mente de Cristo. Receba essa luz. O quanto Deus quer te abençoar, e você vai ver essas maravilhas gloriosas. Então você precisa entender. Se não entender, você vai morrer na ignorância, até no sentido espiritual. Então nesse momento, você quer entender? Você ouviu a palavra de Deus, quer entender quais os mistérios de Deus, o que Deus tem para você? Então agora, abra a porta do seu coração e fale comigo, ore comigo dessa maneira. Senhor Jesus, eterno e bondoso Deus, eu quero entender, quero compreender, me ajuda. Ó Santo Deus, Espírito Santo de Deus, entra na minha vida, Jesus. Transforma a minha vida, Jesus. Dá-me uma mente nova, um coração novo. Eu quero te aceitar. Perdoa meus pecados e também escreve meu nome no livro da vida. Abençoa toda a minha família. Eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Amém! Se você fez isso de coração, você vai entender o quanto Deus é bom e o quanto Ele tem para te ajudar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Guarde essa palavra no seu coração e fica aqui também o nosso apelo àqueles que nos veem, que nos ouvem, que vá lá, que se possível se inscreva, divulgue essa mensagem, tá bom? E contribua, ajude nessa causa, Cruzada Mundial de Evangelização. Você está sendo abençoado e alcançado. Em nome de Jesus, fica aqui o nosso apelo. Amém.